O universo é vasto e misterioso, repleto de maravilhas que estamos apenas começando a compreender. Cada estrela, cada galáxia, cada partícula de poeira cósmica conta uma história. Qual o tamanho do universo? Como ele se originou? Essas são questões que intrigam cientistas e filósofos há milênios. Do que ele é feito? Matéria, energia escura e partículas subatômicas compõem o tecido do cosmos. Essas são perguntas que os humanos ponderam há séculos. Desde os primeiros astrônomos que mapearam o céu noturno, até os filósofos medievais que especulavam sobre a natureza do universo, nossa compreensão do cosmos foi limitada. Contávamos com a observação e a filosofia, carecendo de ferramentas para realmente sondar as profundezas do espaço e do tempo. No entanto, a curiosidade humana nunca diminuiu, mas no século XX, uma revolução ocorreu. A ciência deu um salto gigantesco, liderada por um homem chamado Albert Einstein. Suas teorias da relatividade mudaram tudo. Suas teorias reformulariam para sempre nossa compreensão do universo, abrindo portas para novas descobertas e avanços tecnológicos que continuam a nos surpreender até hoje. Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1879. Ele era uma criança curiosa que adorava aprender. Ele se destacava em matemática e física, mas lutava contra a estrutura rígida do ensino tradicional. Ao contrário da crença popular, Einstein não era um aluno ruim. Ele se destacava em matemática e física desde tenra idade. No entanto, ele não gostava de decorar e frequentemente entrava em conflito com seus professores. Esse espírito independente definiria mais tarde sua abordagem científica. Em 1905, Einstein publicou sua teoria da relatividade especial. Essa teoria foi inovadora. Ela desafiou nossa compreensão fundamental do espaço, tempo e movimento. Einstein propôs que o tempo e o espaço não são absolutos, mas relativos. Isso significa que eles podem ser afetados por fatores como velocidade e gravidade. Ele também afirmou que a velocidade da luz no vácuo é constante para todos os observadores, independentemente de seu próprio movimento. Einstein continuou a refinar suas ideias e, em 1915, publicou sua teoria geral da relatividade. Esta teoria forneceu uma nova explicação para a gravidade. Einstein mostrou que a gravidade não é uma força agindo à distância. Em vez disso, é uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Objetos se movem ao longo de caminhos curvos no espaço-tempo, dando a aparência de serem puxados pela gravidade. Seção 5. Distorcendo o tempo e o espaço. Compreendendo as implicações. As implicações das teorias de Einstein foram profundas e revolucionaram a física moderna. Elas sugeriram que a viagem no tempo poderia ser possível, embora incrivelmente difícil e cheia de paradoxos. Elas também previram a existência de buracos negros, regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Esses objetos misteriosos desafiam nossa compreensão da física. Além disso, suas teorias implicavam que o universo não é estático, mas dinâmico, em constante expansão e evolução. Isso significa que o cosmos está sempre mudando, com galáxias se afastando umas das outras. Essa compreensão abriria caminho para a teoria do Big Bang, o modelo prevalecente da origem do universo. A teoria do Big Bang sugere que o universo começou a partir de um ponto extremamente denso e quente, e tem se expandido desde então, moldando tudo o que conhecemos. Seção 6. A dança cósmica da luz. Curvando a luz e lentes gravitacionais. A luz, embora pareça viajar em linha reta, pode ser desviada por forças gravitacionais. Uma das previsões mais fascinantes da relatividade geral foi a curvatura da luz pela gravidade. Este fenômeno, conhecido como lente gravitacional
ocorre quando a luz de um objeto distante é curvada ao passar perto de um objeto massivo. Einstein propôs que objetos massivos poderiam deformar o tecido do espaço-tempo, fazendo com que a luz seguisse um caminho curvo. Esta ideia revolucionária mudou nossa compreensão do universo. Esta previsão foi confirmada durante um eclipse solar em 1919. Durante o eclipse, a luz das estrelas que passava perto do Sol foi observada como curvada. Astrônomos observaram que as posições das estrelas perto do Sol pareciam ligeiramente deslocadas, precisamente como a teoria de Einstein havia previsto. Este deslocamento foi uma prova direta da curvatura da luz. Esta observação forneceu fortes evidências para a relatividade geral e catapultou Einstein para a fama global. A descoberta não só confirmou a teoria de Einstein, mas também abriu novas portas para a astronomia moderna, permitindo-nos estudar o universo de maneiras antes inimagináveis. Seção 7. Buracos negros, onde a gravidade reina suprema. As teorias de Einstein também levaram à previsão de buracos negros, objetos cósmicos tão densos que sua atração gravitacional impede que qualquer coisa escape, incluindo a luz. Os buracos negros já foram considerados curiosidades teóricas, mas os astrônomos já encontraram evidências convincentes de sua existência. Esses objetos enigmáticos continuam a fascinar cientistas e o público em geral, expandindo os limites de nossa compreensão da gravidade e do universo. Seção 8. Ecos do Big Bang. Radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O trabalho de Einstein também lançou as bases para nossa compreensão do Big Bang. Suas teorias sugeriram um universo em expansão, implicando um ponto de partida no tempo e no espaço. Na década de 1960, os astrônomos descobriram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o leve brilho residual do Big Bang. Esta descoberta forneceu fortes evidências para um universo em expansão e solidificou a teoria do Big Bang como a principal explicação para a origem do universo. Seção 9. O legado de Einstein, um universo de possibilidades. As contribuições de Einstein para a ciência se estenderam muito além de suas teorias da relatividade. Ele fez contribuições significativas para a mecânica quântica, mecânica estatística e cosmologia. Ele foi um defensor apaixonado da paz e da justiça social, usando sua plataforma para se manifestar contra a guerra e a opressão. Seu nome se tornou sinônimo de gênio, e sua imagem, com seus cabelos rebeldes e olhar penetrante, tornou-se um ícone da curiosidade científica e da engenhosidade humana. Seção 10. A Sinfonia Inacabada, unificando as forças da natureza. Apesar de suas muitas realizações, Einstein reconheceu que seu trabalho não estava completo. Ele passou a última parte de sua vida procurando por uma teoria de campo unificada, uma estrutura única que explicaria todas as forças fundamentais da natureza. Esta busca, no entanto, permaneceu evasiva. Encontrar uma teoria de tudo, uma que reconcilie a relatividade geral de Einstein com o mundo peculiar da mecânica quântica, continua sendo um dos maiores desafios da física moderna. Seção 11. Conclusão. A busca eterna pelo conhecimento. O legado de Albert Einstein não se resume apenas às suas teorias inovadoras, mas também à sua curiosidade duradoura e à crença inabalável no poder da razão humana. Ele nos ensinou a questionar, a explorar e a nunca parar de buscar respostas para os mistérios do universo. Sua vida e obra nos lembram que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, uma jornada alimentada pela curiosidade, imaginação e o espírito humano inabalável para entender o cosmos e nosso lugar dentro dele. Albert Einstein. Em 1905, Einstein teve seu Annus Mirabilis, publicando 3 artigos revolucionários. Eles abordavam a teoria cinética das moléculas,
a relatividade especial e a equivalência massa-energia. Seu trabalho alterou fundamentalmente a física e abriu novos caminhos tecnológicos. Vamos explorar como as descobertas de Einstein transformaram a ciência e o nosso mundo. Junte-se a nós em uma jornada pela mente de Einstein. O primeiro artigo de Einstein, em 1905, abordou o movimento browniano. Ele o explicou usando a teoria cinética das moléculas, mostrando partículas em movimento constante e aleatório. Isso forneceu fortes evidências para a teoria atômica da matéria. Pense em uma mesa de sinuca onde jogadores invisíveis, moléculas, atingem as bolas, partículas suspensas. O trabalho de Einstein cimentou a realidade dos átomos e lançou as bases para a mecânica estatística. Em seu segundo artigo de 1905, Einstein introduziu a teoria da relatividade especial, uma das ideias mais revolucionárias da física moderna. Ela propôs que as leis da física são as mesmas para todos os observadores não acelerados e que a velocidade da luz no vácuo é constante, independentemente do movimento da fonte ou do observador. Isso levou ao conceito de dilatação do tempo, onde o tempo passa mais devagar para objetos que se movem perto da velocidade da luz. Por exemplo, um relógio em uma nave espacial que viaja a uma velocidade próxima à da luz marcaria o tempo mais lentamente em comparação com um relógio na Terra. Imagine astronautas viajando perto da velocidade da luz. Sua jornada pode levar apenas alguns anos para eles, mas, ao retornarem, poderiam descobrir que séculos se passaram na Terra. Este fenômeno é conhecido como paradoxo dos gêmeos. Outra consequência fascinante da relatividade especial é a contração do comprimento, onde objetos que se movem em alta velocidade parecem mais curtos na direção do movimento. Por exemplo, um trem que viaja a uma velocidade extremamente alta pareceria comprimido para um observador parado. A teoria da relatividade especial redefiniu nossa compreensão de espaço e tempo, e suas previsões foram confirmadas experimentalmente inúmeras vezes. Experimentos com partículas subatômicas e relógios atômicos em aviões confirmaram a dilatação do tempo. Esta teoria não só lançou as bases para a física moderna, mas também abriu caminho para a teoria da relatividade geral de Einstein, que incorpora a gravidade. A relatividade especial continua a ser uma pedra angular na compreensão do universo. O terceiro artigo de Einstein, em 1905, apresentou E e a MC2. Esta equação mostra que massa e energia são intercambiáveis. Até mesmo uma massa minúscula pode ser convertida em uma quantidade enorme de energia, o que é a base das reações nucleares. Este princípio alimenta usinas nucleares e explica a produção de energia das estrelas. LMC2 tem aplicações práticas em tecnologias como tomografias PET. A sacada de Einstein revolucionou a física e a tecnologia. Aprofundando o primeiro artigo de Einstein, a teoria cinética das moléculas fornece uma abordagem estatística para o movimento das partículas. O trabalho de Einstein conectou comportamentos macroscópicos à dinâmica microscópica. Esta teoria explica a difusão, como o cheiro de perfume se espalhando em uma sala. Suas ideias abriram caminho para desenvolvimentos em termodinâmica e mecânica estatística. A teoria cinética molecular explica fenômenos cotidianos. Ela nos ajuda a entender por que um balão infla ou por que as mudanças de temperatura causam mudanças de fase. A difusão, como o açúcar se dissolvendo na água, também é explicada por esta teoria. As leis dos gases, como as leis de Boyle e Charles, têm suas raízes na teoria cinética. As contribuições de Einstein confirmaram a existência de átomos e forneceram uma estrutura para entender a matéria. A relatividade especial de Einstein
se baseia em dois postulados fundamentais que mudaram a forma como entendemos o universo. O primeiro postulado afirma que as leis da física são as mesmas para todos os observadores não acelerados, independentemente de sua velocidade relativa. O segundo postulado estabelece que a velocidade da luz no vácuo é constante para todos os observadores, não importando o movimento da fonte ou do observador. Esses postulados levam a consequências surpreendentes, como a relatividade da simultaneidade, onde eventos simultâneos para um observador podem não ser para outro. Além disso, a dilatação do tempo ocorre, significando que o tempo passa mais devagar para objetos em alta velocidade, um fenômeno confirmado por diversos experimentos científicos. Outro efeito é a contração do comprimento, onde objetos em movimento rápido parecem encolher na direção do movimento. Esses postulados de Einstein não apenas alteraram nossa compreensão do espaço e do tempo, mas também abriram caminho para novas descobertas na física moderna, influenciando teorias e experimentos até os dias de hoje. A dilatação do tempo é uma consequência fundamental da relatividade especial. Esta teoria, proposta por Albert Einstein, revolucionou nossa compreensão do universo. À medida que os objetos se aproximam da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para eles em relação aos observadores estacionários. Este fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e tem implicações profundas para a física e a cosmologia. Isso foi verificado experimentalmente e impacta as viagens espaciais e os sistemas GPS. Por exemplo, os satélites GPS precisam corrigir a dilatação do tempo para fornecer dados precisos de localização. A contração do comprimento ocorre junto com a dilatação do tempo em altas velocidades. Quando um objeto se move rapidamente, ele também parece encolher na direção do movimento. As previsões de Einstein desafiam nossas experiências cotidianas de tempo e espaço. A teoria da relatividade especial nos mostra que o tempo e o espaço são interligados e flexíveis. Esses insights inspiram a pesquisa científica e a inovação tecnológica. Cientistas e engenheiros estão constantemente explorando novas maneiras de aplicar esses princípios para avançar nossa tecnologia e expandir nosso conhecimento do cosmos. EMC 2 revolucionou nossa compreensão de massa e energia. É a base da energia nuclear e do poder destrutivo das bombas atômicas. A equação explica a produção de energia nas estrelas. Tem implicações para a física de partículas e cosmologia. Tecnologias como tomografias PET dependem da equivalência massa-energia. A equação de Einstein influencia várias áreas, da medicina à astrofísica. As descobertas de Einstein continuam a influenciar a física moderna e a tecnologia. A relatividade especial é fundamental para aceleradores de partículas e para a compreensão do cosmos. A relatividade geral explica os fenômenos gravitacionais e foi confirmada pela detecção de ondas gravitacionais. A relatividade impacta a precisão do GPS e inspirou avanços na mecânica quântica. O trabalho de Einstein desafia nossas percepções de tempo, espaço e realidade. Seu legado permanece, guiando-nos para novas descobertas e inovações. 1905 marcou um ponto de virada na física, graças a Einstein. Seus artigos sobre a teoria cinética, a relatividade especial e a equivalência massa-energia revolucionaram a ciência. Essas descobertas lançaram as bases para inúmeras inovações tecnológicas. O trabalho de Einstein continua a ecoar na física moderna e na tecnologia. Suas ideias inspiram gerações de cientistas e pensadores. Celebrar suas conquistas é homenagear o espírito de curiosidade e descoberta que impulsiona a ciência adiante.
Albert Einstein, um nome sinônimo de genialidade, mudou para sempre a nossa compreensão do cosmos. Nascido na Alemanha em 1879, a curiosidade de Einstein não tinha limites. Ele questionou a natureza da luz, da gravidade e da própria estrutura da realidade. Suas teorias, frequentemente consideradas revolucionárias, remodelaram a física e continuam a inspirar admiração e espanto até hoje. O impacto de Einstein se estende muito além do reino da física teórica. Seu trabalho lançou as bases para tecnologias inovadoras, da navegação GPS à energia nuclear. Suas ideias permeiam nossa compreensão do universo, desde as menores partículas subatômicas até as maiores estruturas cósmicas. A jornada de Einstein começou com uma pergunta simples, mas profunda. Como seria andar em um raio de luz? Essa pergunta, feita por um jovem Einstein a si mesmo, acendeu um fascínio pela natureza da luz e sua relação com o espaço e o tempo que duraria toda a sua vida. Essa curiosidade inicial o levaria à sua teoria inovadora da relatividade especial. Mesmo além de suas contribuições científicas, a vida e a personalidade de Einstein cativam nossa imaginação. Sua imagem icônica, com cabelos bagunçados e um brilho nos olhos, incorpora o espírito de curiosidade e liberdade intelectual. Suas citações, muitas vezes repletas de humor e humildade, nos lembram da importância de questionar, explorar e nunca perder o senso de admiração. Em 1915, Albert Einstein revelou sua obra-prima, a teoria da relatividade geral. Essa teoria revolucionária estendeu seu trabalho anterior sobre a relatividade especial, publicado uma década antes. Enquanto a relatividade especial lidava com a relação entre espaço e tempo na ausência de gravidade, a relatividade geral abordava a própria natureza da gravidade. A lei da gravitação universal de Isaac Newton, que reinou suprema por séculos, descrevia a gravidade como uma força que atua entre objetos com massa. Einstein, no entanto, propôs uma visão radicalmente diferente. Ele imaginou a gravidade não como uma força, mas como uma curvatura no tecido do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine uma bola de boliche em cima de um trampolim. A bola cria um mergulho na superfície do trampolim. Da mesma forma, objetos massivos como estrelas e planetas criam depressões ou curvaturas no tecido do espaço-tempo. Essas curvaturas ditam como os objetos se movem dentro desse espaço-tempo deformado, dando origem ao que percebemos como gravidade. A teoria da relatividade geral de Einstein forneceu uma explicação mais precisa e abrangente para a gravidade do que a teoria de Newton. Ela poderia explicar discrepâncias sutis nas órbitas dos planetas que a teoria de Newton não conseguia explicar e fez previsões ousadas sobre o comportamento da luz e do universo em escala cósmica. Uma das previsões mais intrigantes da relatividade geral é a curvatura da luz pela gravidade. A teoria de Newton, baseada na ideia da luz como partículas, também sugeria que a gravidade poderia influenciar a trajetória da luz. Mas a teoria de Einstein previu um efeito muito mais pronunciado. De acordo com a relatividade geral, a luz não viaja simplesmente em linhas retas. Em vez disso, seu caminho se curva ao passar pelo espaço-tempo deformado que envolve objetos massivos. Esse fenômeno, conhecido como lente gravitacional, foi observado inúmeras vezes e fornece evidências convincentes para a teoria de Einstein. Imagine uma galáxia distante cuja luz viaja em direção à Terra. Se um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias, estiver ao longo da linha de visão, a gravidade do aglomerado atua como uma lente, dobrando a luz da galáxia distante. Essa curvatura pode criar várias imagens distorcidas da galáxia de fundo, formando arcos ou até mesmo anéis completos ao redor do objeto de lente. A lente gravitacional não apenas confirma a teoria de Einstein, mas também serve como uma ferramenta poderosa para os astrônomos. Ao estudar as imagens distorcidas de objetos distantes, os astrônomos podem mapear a distribuição de massa no universo, incluindo a elusiva matéria escura, que não interage com a luz, exceto por meio de sua influência gravitacional. Seção 4.
Ecos da relatividade. Buracos negros e o universo em expansão. O impacto da relatividade geral se estende muito além da curvatura da luz. A teoria previu a existência de alguns dos objetos mais extremos do universo, os buracos negros. Esses monstros cósmicos, formados a partir do colapso de estrelas massivas, possuem atrações gravitacionais tão fortes que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de suas garras. O próprio Einstein inicialmente era cético quanto à existência de buracos negros, apesar da previsão de sua própria teoria. Mas, ao longo das décadas, crescentes evidências observacionais confirmaram sua presença em todo o universo. Buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que cria uma singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero. O limite além do qual nada pode escapar da atração gravitacional de um buraco negro é chamado de horizonte de eventos. A relatividade geral também desempenhou um papel crucial em nossa compreensão da evolução do universo. As equações de Einstein permitiram que os físicos modelassem a expansão do universo, uma descoberta inovadora feita por Edwin Hubble na década de 1920. A teoria do Big Bang, que descreve a evolução do universo a partir de um estado extremamente quente e denso, depende fortemente da estrutura da relatividade geral. Seção 5. A dança quântica da luz. Einstein e a natureza da luz. Enquanto o trabalho de Einstein sobre a relatividade revolucionou nossa compreensão da gravidade e do universo em grande escala, suas contribuições para a teoria quântica foram igualmente profundas, embora em uma escala muito menor. Em 1905, o mesmo ano em que publicou sua teoria da relatividade especial, Einstein também publicou um artigo inovador sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, descoberto por Heinrich Hertz em 1887, refere-se à emissão de elétrons de um material quando a luz incide sobre ele. A física clássica, que tratava a luz como uma onda, não conseguia explicar vários aspectos importantes desse fenômeno. Por exemplo, a energia dos elétrons emitidos não dependia da intensidade da luz, como esperado, mas sim de sua frequência. A explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico baseava-se em um conceito revolucionário. A luz poderia se comportar não apenas como uma onda, mas também como um fluxo de pacotes discretos de energia, chamados quanta ou fótons. Essa ideia desafiou a visão tradicional da luz como uma onda contínua e lançou as bases para o desenvolvimento da teoria quântica. Einstein propôs que os quanta de luz, ou fótons, carregam quantidades discretas de energia proporcionais à sua frequência. Quando um fóton atinge a superfície de um material, ele pode transferir sua energia para um elétron. Se a energia do fóton for suficiente, ele pode superar a energia de ligação do elétron, fazendo com que o elétron seja emitido do material. Seção 6. Do efeito fotoelétrico aos painéis solares. Aplicações da teoria quântica. A explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico teve consequências de longo alcance, não apenas para nossa compreensão da natureza da luz, mas também para o desenvolvimento de novas tecnologias. O efeito fotoelétrico forma a base de muitos dispositivos modernos, incluindo fotomultiplicadores, câmeras digitais e painéis solares. Fotomultiplicadores são detectores de luz extremamente sensíveis usados em uma ampla gama de aplicações, de observações astronômicas a imagens médicas. Esses dispositivos dependem do efeito fotoelétrico para converter até mesmo os sinais de luz mais fracos em correntes elétricas mensuráveis. As câmeras digitais, agora onipresentes em nosso dia a dia, também dependem do efeito fotoelétrico. Quando a luz atinge o sensor de imagem de uma câmera digital, ela libera elétrons dos pixels do sensor. O número de elétrons liberados de cada pixel é proporcional à intensidade da luz, permitindo que a câmera capture imagens eletronicamente. Os painéis solares, uma das tecnologias de energia renovável mais importantes, também aproveitam o poder do efeito fotoelétrico.
Quando a luz solar atinge as células fotovoltaicas em um painel solar, ela faz com que os elétrons fluam, gerando uma corrente elétrica. Essa fonte de energia limpa e sustentável tem o potencial de reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e mitigar as mudanças climáticas. O trabalho de Einstein sobre o efeito fotoelétrico lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, um testemunho do profundo impacto de suas ideias em nossa compreensão da luz e suas aplicações no mundo moderno. Einstein, nascido em 1879, permanece como uma figura imponente nos anais da ciência. Suas teorias da relatividade desafiaram os próprios fundamentos da física e abriram novos horizontes para a exploração científica. A jornada de Einstein começou com uma pergunta simples: e se pudéssemos alcançar um raio de luz? Esse experimento mental o conduziu por um caminho que mudaria para sempre nossa concepção de espaço, tempo e realidade. Suas teorias, inicialmente recebidas com ceticismo, foram eventualmente confirmadas por evidências experimentais, consolidando seu lugar no panteão dos gigantes da ciência. O impacto de Einstein se estende muito além da física. Um defensor ferrenho da paz e da justiça social, ele usou sua plataforma para se manifestar contra a guerra, a opressão e os perigos das armas nucleares. Seus escritos sobre socialismo e sua defesa apaixonada pelos direitos humanos continuam a ressoar em todo o mundo. Antes de Einstein, os físicos acreditavam em um universo governado por leis absolutas de movimento e gravidade, conforme descrito por Isaac Newton. Espaço e tempo eram considerados entidades separadas e imutáveis, fornecendo uma estrutura fixa, a partir da qual todo movimento podia ser medido. No entanto, experimentos no final do século XIX começaram a revelar rachaduras nesse alicerce. Esses experimentos, particularmente aqueles envolvendo a velocidade da luz, produziram resultados intrigantes que contradiziam as leis da física estabelecidas. A velocidade da luz permanecia constante, independentemente do movimento do observador ou da fonte de luz. Einstein emergiu, reconhecendo que as inconsistências decorriam de uma incompreensão fundamental do espaço e do tempo. Ele propôs ousadamente que o espaço e o tempo não eram absolutos, mas relativos, sendo sua medida dependente do referencial do observador. Em 1905, aos 26 anos, Einstein publicou sua teoria revolucionária da relatividade especial. Essa teoria, baseada em dois postulados fundamentais, revolucionou nossa compreensão do universo. O primeiro postulado afirma que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme. Isso significa que não há um referencial absoluto no universo, e todo movimento é relativo. O segundo postulado afirma que a velocidade da luz no vácuo é constante para todos os observadores, independentemente de seu movimento relativo. Essa declaração simples leva aos conceitos contra-intuitivos de dilatação do tempo e contração do comprimento. A dilatação do tempo implica que o tempo passa mais devagar para objetos em movimento em relação a um observador estacionário, tornando-se significativa à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. A teoria da relatividade especial de Einstein, embora inovadora, era limitada em seu escopo. Ela se aplicava apenas a objetos em movimento uniforme e não abordava a força da gravidade. Determinado a desenvolver uma teoria mais abrangente, Einstein passou a década seguinte lidando com as complexidades da gravidade. Seus esforços culminaram na publicação de sua teoria da relatividade geral em 1915. A relatividade geral fornece uma explicação radicalmente diferente da gravidade em comparação à lei da gravitação universal de Newton. Em vez de ver a gravidade como uma força agindo à distância, Einstein propôs que ela é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Objetos massivos deformam o tecido do espaço-tempo ao seu redor,
assim como uma bola de boliche em uma cama elástica, faz com que a superfície se curve. Essa curvatura dita o caminho que os objetos seguem, explicando por que objetos com massa se atraem. Em 1916, Einstein publicou Relatividade, a Teoria Especial e a Geral, com o objetivo de tornar suas teorias complexas acessíveis a um público mais amplo. Escrito em um estilo claro e envolvente, o livro fornece uma visão geral abrangente da relatividade especial e geral. O objetivo de Einstein era dar uma visão exata da teoria da relatividade para aqueles interessados na teoria, mas não familiarizados com o aparato matemático da física teórica. Ele obteve sucesso admiravelmente, tornando suas ideias inovadoras acessíveis a uma geração de leitores. Einstein usa experimentos mentais e analogias simples para explicar conceitos complexos, tornando o livro uma leitura envolvente para qualquer pessoa interessada em mergulhar na mente de um gênio científico. A teoria da relatividade geral de Einstein teve um impacto profundo em nossa compreensão do universo. Ela forneceu uma nova estrutura para entender a gravidade, explicando fenômenos que a física newtoniana não conseguia explicar. Um dos primeiros triunfos da relatividade geral foi sua previsão precisa da precessão do periélio de Mercúrio, uma ligeira anomalia na órbita do planeta. A relatividade geral também previu a curvatura da luz ao redor de objetos massivos, conhecida como lente gravitacional. Essa previsão foi confirmada durante um eclipse solar em 1919, quando astrônomos observaram o aparente deslocamento de estrelas perto do limbo do Sol, catapultando Einstein para a fama internacional. Em 1938, Einstein colaborou com Leopold Infeld para escrever A Evolução da Física. Este livro é uma exploração histórica e filosófica do desenvolvimento da física, de Galileu e Newton, à mecânica quântica. Ele traça a evolução de conceitos-chave da física, destacando a interação entre avanços teóricos e descobertas experimentais. Os autores enfatizam o papel da intuição humana e da imaginação no progresso científico, argumentando que mesmo as teorias científicas mais abstratas estão enraizadas em nossas tentativas de dar sentido ao mundo. Embora as conquistas científicas de Einstein sejam celebradas, suas contribuições para a sociedade vão muito além da física. Um pacifista por toda a vida, Einstein foi um crítico ferrenho da guerra e da violência, defendendo a paz e a cooperação internacional. Ele apoiou a Liga das Nações e, posteriormente, as Nações Unidas, acreditando que as organizações internacionais eram essenciais para prevenir futuros conflitos. As experiências de Einstein como judeu na Alemanha nazista moldaram profundamente suas visões sociais e políticas. Após fugir da Alemanha em 1933, ele se tornou um defensor vocal dos direitos dos refugiados e se manifestou contra a perseguição aos judeus na Europa. Em 1949, Einstein publicou um ensaio intitulado Por que Socialismo?, delineando sua visão para uma sociedade mais justa e equitativa. Ele argumentou que o capitalismo, com sua ênfase na competição e na busca pelo lucro, é inerentemente falho e leva à desigualdade social, exploração econômica e guerra. Einstein acreditava que o socialismo, com seu foco na cooperação, responsabilidade social e distribuição equitativa da riqueza, oferecia um caminho mais humano a seguir. Ele vislumbrava uma sociedade socialista, onde os meios de produção são propriedade e controlados democraticamente, garantindo que os frutos do trabalho beneficiem todos os membros da sociedade. O legado de Albert Einstein é tão vasto e multifacetado quanto o universo ao qual ele dedicou sua vida para compreender. Suas teorias da relatividade revolucionaram nossa compreensão do espaço, tempo, gravidade e a natureza do cosmos.
Seu trabalho teve um impacto profundo em várias áreas, incluindo cosmologia, astrofísica e tecnologia. A defesa apaixonada de Einstein pela paz, justiça social e direitos humanos continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Seus escritos sobre ética, filosofia e o papel da ciência na sociedade permanecem relevantes até hoje, oferecendo insights atemporais sobre a condição humana. Albert Einstein, o gênio por excelência do século XX, deixou uma marca indelével no mundo. Suas descobertas científicas revolucionárias transformaram nossa compreensão do universo, enquanto seu compromisso com a paz e a justiça social continua a inspirar gerações. A vida e obra de Einstein servem como um poderoso lembrete do poder transformador da curiosidade humana, imaginação e busca incessante pelo conhecimento. Seu legado, como as estrelas que ele estudou, continuará a brilhar intensamente por milênios, guiando-nos em direção a uma compreensão mais profunda do universo e nosso lugar dentro dele. Uma lenda surge, conhecendo Albert Einstein. Albert Einstein, um nome que é sinônimo de genialidade. Nascido na Alemanha em 1879, Einstein revolucionou a física com suas ideias inovadoras. Sua imagem icônica, com cabelos despenteados e um olhar profundo, tornou-se símbolo da inteligência humana. Mas quem foi esse homem por trás da ciência? Einstein não era um aluno brilhante na juventude. Questionador, preferia explorar o mundo à sua maneira. Essa curiosidade o impulsionou a desvendar os mistérios do universo. Sua genialidade floresceu na idade adulta, desafiando teorias estabelecidas e expandindo os limites do conhecimento. Einstein se tornou um cidadão do mundo, deixando um legado que transcende a ciência. Relatividade, revolucionando nossa compreensão do universo. A teoria da relatividade, formulada por Einstein no início do século XX, é considerada uma das maiores revoluções científicas da história. Essa teoria desafiou conceitos fundamentais sobre espaço, tempo, gravidade e o próprio universo. Antes de Einstein, a física clássica de Isaac Newton reinava absoluta. Newton descrevia um universo estático e previsível, com tempo e espaço absolutos. Einstein, porém, propôs algo radicalmente diferente. Ele postulou que tempo e espaço são relativos, influenciados pela velocidade e pela gravidade. A famosa equação E-mc2, derivada da teoria da relatividade, demonstra a equivalência entre massa e energia, conectadas pela velocidade da luz ao quadrado, revolucionando nossa compreensão sobre a natureza da energia. Mergulhando na mente de um gênio, obras notáveis de Einstein. Ao longo de sua vida, Einstein compartilhou suas ideias e reflexões em diversos trabalhos escritos. 3 obras se destacam, oferecendo um vislumbre único de sua mente brilhante: Meus Últimos Anos, Ideias e Opiniões e Como Vejo o Mundo. Meus Últimos Anos reúne ensaios escritos por Einstein em seus últimos anos de vida. Neles, ele aborda temas como ciência, religião, paz e o futuro da humanidade. Ideias e Opiniões compila artigos, cartas e discursos de Einstein ao longo de sua trajetória. A obra revela suas visões sobre política, ética, educação e o papel da ciência na sociedade. Como Vejo o Mundo apresenta uma coletânea de escritos mais pessoais, nos quais Einstein compartilha suas reflexões sobre a vida, a natureza humana e o significado da existência. O legado duradouro de Einstein, moldando a ciência moderna. O impacto de Einstein na ciência moderna é inegável. Suas teorias revolucionaram a física, abrindo caminho para novos campos de estudo como a cosmologia, a física de partículas e a astrofísica. A teoria da relatividade geral, por exemplo, é fundamental para a compreensão de fenômenos cósmicos como buracos negros, ondas gravitacionais e a expansão do universo.
Além disso, as descobertas de Einstein sobre o efeito fotoelétrico e o movimento browniano contribuíram significativamente para o desenvolvimento da física quântica, área que estuda o comportamento da matéria em escala subatômica. Einstein não se limitou ao mundo acadêmico. Profundamente humanista, ele se preocupava com questões sociais e políticas de seu tempo. Pacifista convicto, Einstein condenava a guerra e defendia a paz mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, ele se engajou em movimentos pacifistas, buscando promover o diálogo e a cooperação entre as nações. Einstein também se manifestou contra o racismo e a discriminação, defendendo a igualdade entre os povos. Sua luta por um mundo mais justo e pacífico demonstra que sua genialidade transcendia os limites da ciência. Nos últimos anos de sua vida, Einstein dedicou-se a reflexões sobre a vida, a morte e o futuro da humanidade. Preocupado com o advento das armas nucleares, ele alertou sobre os perigos da corrida armamentista e defendeu o desarmamento nuclear. Einstein acreditava que a ciência, apesar de seus avanços, não era suficiente para garantir a paz e a prosperidade da humanidade. Ele defendia a necessidade de ética, compaixão e sabedoria para guiar o progresso humano. Em seus escritos e discursos, Einstein expressava a crença em um futuro melhor, mas alertava que a construção desse futuro dependia das escolhas e ações da humanidade. Meus Últimos Anos oferece um vislumbre único das reflexões de Einstein em seus últimos anos de vida. Em seus ensaios, ele aborda temas como a relação entre ciência e religião, a busca pela paz mundial e a responsabilidade social do cientista. Einstein acreditava que ciência e religião não eram incompatíveis, mas complementares. Para ele, a ciência desvendava os mistérios do universo, enquanto a religião fornecia um senso de propósito e significado à vida humana. Em seus escritos, Einstein também reflete sobre a necessidade de um governo mundial capaz de promover a cooperação entre as nações e evitar novas guerras. Ideias e Opiniões reúne uma coletânea de textos que revelam as visões de Einstein sobre ciência, política, ética e sociedade. Em seus artigos, cartas e discursos, ele demonstra sua profunda preocupação com o futuro da humanidade. Einstein defendia a liberdade de pensamento e a importância da educação para o progresso da sociedade. Ele criticava o autoritarismo e a censura, defendendo a democracia e o livre debate de ideias. Em seus escritos, Einstein também aborda a relação entre ciência e ética, argumentando que a ciência deve ser utilizada para o bem da humanidade, não para sua destruição. Como Vejo o Mundo apresenta uma coletânea de escritos mais pessoais, nos quais Einstein compartilha suas reflexões sobre a vida, a natureza humana e o significado da existência. Em seus textos, Einstein demonstra sua admiração pela natureza e sua crença na capacidade humana de criar um mundo melhor. Ele defendia a importância da compaixão, da tolerância e da busca pela paz. Einstein também refletia sobre a finitude da vida e a busca por significado em um universo vasto e misterioso. Seus escritos revelam um homem sensível, profundamente humano, que buscava compreender o mundo e o lugar da humanidade nele. A imagem de Albert Einstein transcendeu o âmbito acadêmico, tornando-se um ícone da cultura popular. Sua figura é frequentemente associada à inteligência, à genialidade e à criatividade. Seu rosto se tornou estampa de camisetas, pôsteres, canecas e diversos outros produtos. Sua icônica frase, "Imaginação é mais importante que conhecimento", inspira pessoas ao redor do mundo. A influência de Einstein na cultura popular demonstra o poder de suas ideias e a admiração que ele desperta até os dias de hoje.
Albert Einstein deixou um legado indelével para a ciência e para a humanidade. Suas teorias revolucionaram nossa compreensão do universo, abrindo caminho para novas descobertas e avanços tecnológicos. Sua defesa da paz, da justiça social e da ética na ciência continua a inspirar gerações. Einstein nos ensinou que a busca pelo conhecimento deve estar sempre aliada à compaixão, à responsabilidade e ao desejo de tornar o mundo um lugar melhor. Celebrar o legado de Einstein é celebrar a capacidade humana de questionar, explorar e transformar o mundo. É manter viva a chama da curiosidade, da criatividade e do desejo por um futuro mais brilhante. O universo é vasto e repleto de mistérios. Desde os primórdios da humanidade, olhamos para as estrelas e questionamos nosso lugar no cosmos. Um homem que ousou enfrentar essas questões profundas foi Albert Einstein. Nascido na Alemanha em 1879, Einstein não era uma criança comum. Ele possuía uma combinação única de curiosidade e genialidade que mudaria para sempre nossa compreensão do universo. As teorias de Einstein, particularmente a teoria da relatividade, revolucionaram nossa compreensão de espaço, tempo, gravidade e a própria estrutura da realidade. Das menores partículas às maiores estruturas do universo, o trabalho de Einstein continua a moldar nossa compreensão do cosmos. A jornada de Albert Einstein no mundo da física foi tudo menos comum. Quando criança, ele era fascinado por uma bússola que seu pai lhe deu. A agulha, sempre apontando para o norte, despertou uma fascinação duradoura pelas forças invisíveis. Ao contrário da crença popular, o jovem Albert era excelente em matemática e física, demonstrando uma curiosidade inata pelo mundo ao seu redor. Depois de se formar na universidade, Einstein inicialmente lutou para encontrar um emprego na academia. Ele finalmente conseguiu um emprego como escriturário de patentes em Berna, na Suíça. Foi durante esse período que seu trabalho mais inovador começou a tomar forma. A teoria da relatividade de Einstein, publicada em duas partes como Relatividade Especial em 1905 e Relatividade Geral em 1915, é indiscutivelmente sua contribuição mais significativa para a ciência. Antes de Einstein, os físicos entendiam a gravidade como uma força que atuava entre os objetos. No entanto, Einstein revolucionou essa visão ao propor que a gravidade não é uma força, mas uma curvatura no tecido do espaço-tempo, causada pela massa e energia dos objetos. Imagine uma bola de boliche colocada em uma cama elástica. A bola cria um mergulho na superfície da cama elástica. Da mesma forma, objetos massivos, como estrelas e planetas, criam mergulhos ou curvaturas no espaço-tempo. Essa curvatura é o que experimentamos como gravidade. As ideias revolucionárias de Einstein não foram imediatamente aceitas pela comunidade científica. Alguns físicos acharam seus conceitos difíceis de entender, enquanto outros se opuseram totalmente a eles. No entanto, Einstein acolheu esses desafios, participando de inúmeros debates e diálogos para defender e refinar suas teorias. Por meio desses diálogos, Einstein procurou ativamente esclarecer suas ideias, responder a críticas e se envolver com a comunidade científica em geral. Essas trocas intelectuais desempenharam um papel crucial na eventual aceitação de suas teorias revolucionárias. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria da relatividade de Einstein são suas implicações para nossa compreensão do tempo e do espaço. Ao contrário da visão newtoniana de tempo e espaço absolutos, Einstein propôs que esses conceitos são relativos, o que significa que podem ser experimentados de forma diferente dependendo do movimento relativo do observador. Imagine duas pessoas, uma parada e a outra em um trem em movimento. De acordo com a relatividade, o tempo passaria um pouco mais devagar para a pessoa no trem em comparação com a pessoa parada. Esse fenômeno,
conhecido como dilatação do tempo, torna-se mais pronunciado à medida que a velocidade do objeto em movimento se aproxima da velocidade da luz. Na última parte de sua carreira, Einstein embarcou em uma busca para unificar sua teoria da gravidade, relatividade geral, com a teoria do eletromagnetismo. Esse esforço, conhecido como a busca por uma teoria de campo unificado, tornou-se seu principal foco científico. Einstein acreditava que todas as forças da natureza eram manifestações de uma única força fundamental. Apesar de seus esforços incansáveis, Einstein não conseguiu atingir seu objetivo final de unificar a física. Embora Einstein seja mais conhecido por sua teoria da relatividade, suas contribuições para a física vão muito além desse trabalho inovador. Seu artigo de 1905 sobre o efeito fotoelétrico, que explicava a emissão de elétrons de um material quando a luz incide sobre ele, lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Este trabalho lançou as bases para o desenvolvimento da mecânica quântica, uma teoria revolucionária que descreve o comportamento da matéria nos níveis atômico e subatômico. Einstein também fez contribuições significativas para nossa compreensão da mecânica estatística, movimento browniano e o desenvolvimento de lasers e tecnologia GPS. Uma das implicações mais profundas da teoria da relatividade geral de Einstein foi a constatação de que o universo não é estático, mas sim dinâmico e em evolução. No início do século XX, a maioria dos astrônomos acreditava em um universo estático e imutável. No entanto, as equações de Einstein sugeriram que o universo deveria estar se expandindo ou se contraindo. Observações de astrônomos como Edwin Hubble na década de 1920, forneceram evidências convincentes de que o universo está de fato se expandindo. Hoje, o universo em expansão é a pedra angular da cosmologia moderna, e as equações de Einstein continuam sendo ferramentas essenciais para entender a evolução do cosmos. A teoria da relatividade geral de Einstein também previu a existência de alguns dos objetos mais extremos do universo, os buracos negros. Buracos negros são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Embora o conceito de buracos negros inicialmente parecesse estranho, os astrônomos já descobriram evidências esmagadoras de sua existência. Acredita-se que buracos negros supermassivos, milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol, residam nos centros da maioria das galáxias, incluindo nossa própria Via Láctea. Outra previsão da relatividade geral, as ondas gravitacionais, são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pela aceleração de objetos massivos. Apesar do progresso notável feito na física desde a época de Einstein, muitos mistérios sobre o universo permanecem sem solução. Um dos maiores desafios é reconciliar a relatividade geral, que descreve a gravidade e a estrutura em grande escala do universo, com a mecânica quântica, que governa o comportamento da matéria nos níveis atômico e subatômico. Unificar esses dois pilares da física moderna é um dos maiores problemas em aberto na física teórica. Encontrar uma teoria da gravidade quântica que possa explicar fenômenos como o Big Bang e o comportamento da matéria dentro dos buracos negros é um objetivo importante para os físicos hoje. O legado de Albert Einstein, como um dos físicos mais brilhantes e influentes de todos os tempos, é inegável. Suas teorias revolucionárias transformaram nossa compreensão do espaço, tempo, gravidade e do universo como um todo. Do universo em expansão à existência de buracos negros e ondas gravitacionais, suas ideias continuam a moldar nossa compreensão do cosmos e inspirar novas gerações de cientistas. Sua vida e obra servem como um testemunho do poder da curiosidade humana e da importância de questionar nossas premissas sobre o mundo ao nosso redor.
Embora Einstein nos tenha deixado com mais perguntas do que respostas, seu legado continua a nos inspirar a explorar o universo com admiração e a ultrapassar os limites da compreensão humana.